Boa tarde a todos, então. Estamos ao vivo, penúltima palestra, pessoal. Eu queria dar boas-vindas a todo mundo. A gente está dando início à palestra O que uma empresa de tecnologia busca em um aluno de engenharia. Nessa palestra, o professor Dr. Carlos Jung vai conversar um pouquinho conosco sobre o que as empresas de tecnologia exigem hoje de um aluno de engenharia e vão ser abordados alguns tópicos, como, por exemplo, quais as principais habilidades e competências que um aluno de engenharia precisa ter e desenvolver, e quais que são as principais atividades extracurriculares que agregam no currículo dele. O professor Carlos Fernando Jung é graduado em eletrônica pela Unicinos, ele é mestre em engenharia de produção pela UFSM, doutor em engenharia de produção pela URGS e pós-doutor em engenharia pela URGS também. Ele tem 20 anos de experiência na área de pesquisa e desenvolvimento e produção industrial de equipamentos eletrônicos. Ele é coordenador e professor dos cursos de engenharia de produção e superior de tecnologia e gestão da qualidade das faculdades integradas de Taquara. E a gente quer lembrar também que ao longo da palestra vocês podem ir mandando perguntas através do chat, que no final a gente vai abrir um espaço para respondê-las. A gente quer agradecer a presença de todo mundo, principalmente do professor Jung, e agora eu vou passar a palavra para ele. Olá, pessoal. Boa tarde. É sempre um prazer poder conversar com estudantes de engenharia, em especial, né? Que são nossos futuros desenvolvedores, né? E tem uma extremamente importância muito grande, né? No nosso cenário produtivo, tá? E nas nossas vidas. Hoje a gente vai tentar analisar um pouquinho, né? Como funciona, tá? O que realmente uma empresa, né, ela busca, né? Que é o tema que foi proposto, tá? Em especial, eu gosto sempre de me apresentar um pouquinho, né? Eu gosto de me apresentar com algo efetivo, né? Não só com o currículo, né? Mas em especial com aquilo que eu já fiz, né? Algumas coisas, tá? Então, primeira mão para mostrar para vocês, vocês estão vendo ali uma figurinha na parte superior direita, é uma mesa de som para emissoras de radiodifusão. Minha primeira inovação foi no ano de 1980, né? Então já faz bastante tempo, quando eu projetei e construí esse equipamento que foi inovador no Brasil. Tá? Durante 20 anos eu trabalhei produzindo, né? Então, trabalhando com pesquisa, desenvolvimento, produção, assistência técnica para equipamentos de radiodifusão, tá? Para emissora de rádio, tá? Nem vocês já conhecem. E agora, recentemente, também, uma inovação que eu concluí agora em 2020, é um observatório espacial, é o primeiro dedicado ao registro de meteoros. Muitos de vocês devem ter visto já, né, nos meios de comunicação, televisão, alguns registros são feitos de meteoros e são feitos neste observatório que eu implantei, certo? Bom, uma grande confusão sempre que existe, principalmente nesse período, né, que todos estão estudando, em especial, é se defrontar com uma série de questões, né? Eu represento bem isso, eu tento mostrar isso para vocês através desse modelo, né? A gente fica, quando está no início do curso, no meio do curso, até já mais chegando para o final, né? Muito angustiado com muitas coisas, que dá a impressão que a gente estudou muito, né? Mas a gente, naquele momento, acha que até quase que não sabe muito, né? E fica angustiado mais no final do curso, principalmente, do meio para o final, né? Sabendo, de repente, o que estão esperando, né, que eu faça, que de repente, como é que vai funcionar isso no mercado, eu vou conseguir uma empresa, que tipo de empresa, né? Às vezes as pessoas têm características, né, da personalidade que influenciam muito naquilo que gostam, né, naquilo que realmente tem mais facilidade para fazer. E as empresas, às vezes, não são exatamente assim como a gente imagina, né? Ou realmente naquele momento como a gente esperava encontrar uma empresa, tá? Então, são muitas questões, né, que realmente passam pela cabeça de todos. Bom, eu vou tentar ser bem didático, né, porque para tentar entender o que as empresas esperam de um futuro engenheiro, de vocês, né,
a gente tem que entender primeiro que tipo de empresa que existe. Tá? E, de repente, assim, ó, que quantidade de empresas que existem em função daquelas habilidades que elas têm também, né? Da sua finalidade de trabalho, né? Da sua finalidade de desenvolver algum produto, ou de ser uma empresa que apenas tenta fazer aplicação. Eu gosto sempre de resumir, vamos dizer assim, duas grandes frentes que se trabalha na área empresarial. Né? Normalmente, a gente tem empresas que trabalham mais com desenvolvimento. Tá? Após esse desenvolvimento, né, que são geradas informações, dados, enfim, né, de um protótipo e tal, tem empresas que aplicam esse conhecimento desenvolvido, tá? Ou aquele modelo desenvolvido, ou aquele protótipo desenvolvido. Mas a grande finalidade, em geral, das empresas são solucionar problemas, né, que são identificados no dia a dia, tá? Ou até propostos. Né? Mas o negócio nosso, em termos de engenharia, sempre é tentar solucionar problemas. Tá? Bom, o que acontece? Muitas às vezes não sabem dessa divisão que existe, né? Mas nós temos três grandes tipos de empresas. Tá? Eu tento abrir para vocês aqui o primeiro tipo de empresa, que trabalha muito com desenvolvimento. Tá? E aí vem aquela siglazinha que todas as vezes perguntam, né? Não entendem bem, P&D, o que é isso? Né? Então, pesquisa e desenvolvimento. Tá? Nós temos, na verdade, então, empresas, né? E aí, claro, vai mudando também o porte da empresa, né? De acordo com as aplicações que elas fazem, com o desenvolvimento que elas fazem, mas existem empresas que trabalham desde a pesquisa básica, né? Que muitos já sabem, né? A pesquisa básica, a finalidade é produzir um determinado conhecimento, né? Sem uma finalidade imediata, mas são estudos extremamente importantes, são estudos científicos, né? Que são a base da tecnologia. Tá? Feita a pesquisa básica, essas empresas também trabalham com pesquisa aplicada, onde elas já têm uma ideia do que elas querem, né, desenvolver, então, um novo material, né, um novo produto, né, um novo sistema. Tá? E o desenvolvimento é feito na sequência dos resultados da pesquisa aplicada. Tá? Quando se tem já dados, se tem um modelo, né, feito, que foi obtido através dessa pesquisa, a gente passa, então, a desenvolver e chegar num protótipo. Tá? Bom, esse é um tipo de empresa que, normalmente, requer profissionais, né, até muitos, né, que já estão no nível de mestrado, doutorado, para atuar nessa questão da pesquisa básica e pesquisa aplicada. Tá? Aí vem sempre uma dúvida, mas aí eu só fiz a graduação, eu sou engenheiro, eu vou poder atuar, a empresa vai me valorizar, ela vai dar uma oportunidade? Claro que vai. Tá? Hoje, essas diferenças dentro dessas grandes empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento não são tão importantes se são identificados, vamos dizer assim, competências naquele, normalmente, engenheiro novo, né, muitas vezes, que entra na empresa. A empresa, ela se interessa por competência, ela não se interessa muitas vezes, por titulação. Tá? Mas a titulação, é claro que é importante, porque ela mostra, vamos dizer assim, que aquela pessoa ela foi além, né, do ensino de graduação e está preparada, né, em tese está preparada, para desenvolver atividades mais ligadas à questão de pesquisa. Tá? Então, esse é um tipo de empresa, normalmente, esse tipo de empresa tem um entendimento da importância da ciência, da tecnologia, e principalmente da formação acadêmica dos profissionais. Nós temos um outro tipo de empresa, onde é que se concentra, inclusive, a grande maioria das empresas, que trabalham muito com aplicação. Tá? E muitas vezes é o tipo de empresa que, normalmente, o recém-formado ele tem mais acesso. Tá? São empresas, então, que trabalham numa linha mais de planejamento. Tá? Eles utilizam, então, o conhecimento existente no mercado. Tá? Utilizam, muitas vezes, produtos existentes, fazem uma engenharia reversa, muitas vezes, para conseguir desenvolver o seu produto. Tá? Não tem um departamento, um setor ou pessoas exclusivamente dedicadas à questão de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, mas elas também conseguem fazer alguma aplicação, né, conseguem também desenvolver alguns produtos aí, não tão complexos, né, mas conseguem. Mas, em geral, elas trabalham muito focadas no planejamento, instalação, montagem, né, então, a
própria instalação do sistema, a montagem da empresa, a montagem do sistema produtivo, né? Eu faço essa grande diferenciação aqui em termos de construção, produção, então o pessoal da área da civil, né, trabalha mais com a construção, né? O pessoal mais das outras engenharias trabalha mais com a linha de produção, né, com sistemas de produção, né? E na sequência, esse tipo de empresa é muito comum, depois de vender o produto, né, ter questões de retorno de problemas com defeitos em produtos, né, com manutenção de máquinas internas, então atuo muito na questão da manutenção interna e externa, né? Trabalho com treinamento, tá, do seu próprio pessoal, ou treinamento de fornecedores, ou treinamento, inclusive, de clientes, tá? E também presto assistência técnica. Então, a engenharia, nesse ponto, ela tem um campo de atuação muito grande, tá? Não só aqui na questão de desenvolvimento, mas na questão principalmente de aplicação. E tem empresas que trabalham dentro das duas linhas, tá? Elas têm uma linha de desenvolvimento já, né, de proposição de novos produtos, conseguem até patentes, né, fazer depósito de patentes de modelos de utilidade, patentes de invenção, e também aplicam, né, utilizam seu próprio conhecimento, né, que foi desenvolvido, lá foi obtido, em novos produtos. Mas todas têm sempre uma grande finalidade, solucionar problemas. Esse é o nosso grande negócio, vamos dizer assim, certo? Então, eu trouxe um dado aqui interessante para vocês, depois vocês podem perguntar mais sobre isso, para mostrar que, em termos de inovação, por exemplo, quando se fala em inovação, né, a OCDE, que é uma organização internacional, né, que reúne mais de 30 países, o Brasil faz parte, ela classifica, por exemplo, as empresas em atividades inovativas que elas fazem. Aqui nessa parte direita, está ali os tipos de atividades são consideradas inovativas, ou seja, são inovações. E aí tem uma questão, às vezes, curiosa. Né? A compra de máquinas e equipamentos é considerada uma inovação. A empresa inovou. Então, a empresa tinha lá, por exemplo, uma máquina, já que estava em funcionamento há 20 anos, ela vai no mercado internacional, no mercado nacional, ela faz a aquisição de uma nova máquina, instala na empresa e é considerado inovação. Inovação local, que a gente chama, né, da própria empresa. Certo? Mas vocês estão vendo também que tem um outro tipo de atividade ali que se chama P&D interno, que eu acabei de mostrar para vocês, pesquisa e desenvolvimento interno, ou seja, dentro da própria empresa, são realizadas atividades de pesquisa, então pode ser básica, pode ser só aplicada, né? Ou as duas, certo? E são conseguidos novos produtos e também produtos patenteáveis, tá? Então, veja bem, aqui tem cada gráficozinho daqueles ali, de uma pesquisa, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, nossa pesquisa oficial no Brasil, se chama Pintec, tá? Então, nós temos resultados 2011, 2014, 2017, certo? Vejam a diferença. Nós temos ali, por exemplo, na mais nova, né, 38,1% de empresas que fazem efetivamente pesquisa e desenvolvimento. Isso são dados do Brasil, tá? E nós temos aí, em compensação, 31,5% que compraram máquinas e equipamentos e instalaram. São consideradas inovações. Mas para nós que trabalhamos numa linha de desenvolvimento, assim, que a gente pretende sempre que o engenheiro trabalhe em desenvolvimento, tá? Ele é importante na linha da aplicação, com certeza, mas a função do engenheiro, né, a natureza dele, é de desenvolvimento, é projeto, né? É conceber novos sistemas, é otimizar sistemas e propor coisas novas, né? É construir coisas novas. Não só fazer manutenção, que eu mostrei, né, operação, planejamento, né, de negócio, ou enfim, ali trabalha com manutenção, com assistência técnica, não. A natureza, por si só, diz o seguinte: o engenheiro é o elemento capaz, né, competente, para projetar, para conceber novos produtos, novos sistemas, né, novos materiais, enfim. Mas veja bem, o que está mostrando esse dado para vocês? Que tem uma divisão muito grande, por exemplo, né, que eu mostrei, empresas que aplicam, né, que compram, instalam, montam, né, e empresas que desenvolvem. E veja um detalhe importante. Essa pesquisa foi feita lá no universo de 116 mil, quase 117 mil empresas no Brasil. Apenas 1/3 inovou. 1/3. Né? E veja bem, deste 1/3,
apenas 38,1% em 2017 efetivamente fizeram P&D, ou seja, fizeram pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, é claro, aqui também tem um dado que a gente vai somar lá com os 38,1% de P&D externo, né, que é realmente quando a empresa ela faz uma parceria com a universidade ou com outra empresa, né, e consegue também fazer pesquisa e desenvolvimento, não só dentro da empresa, mas em parceria com outras empresas. Então, a gente vai somar ali, né, tem 6,6%, aumenta um pouco percentual. Mas veja bem, 1/3 das empresas, e dentro desse 1/3, apenas 38,1%, né, um pouquinho mais, então 40%, que efetivamente fez pesquisa e desenvolvimento. Por que é importante isso? Vocês saberem disso. Para vocês saberem também que muitas vezes, no primeiro momento, quando a gente termina o curso, né, vai para o mercado, a gente não vai efetivamente conseguir, muitas vezes, aquilo que a gente sonha, né, que é trabalhar com desenvolvimento. Tá? A gente vai ter que, no primeiro momento, né, até porque a maioria das empresas, elas não trabalham com pesquisa e desenvolvimento, né, elas não desenvolvem, vamos dizer assim, elas apenas aplicam, a gente vai conseguir um trabalho, evidentemente, na área de aplicação, tá? Que não é menor, é extremamente importante, mas muitas vezes não é bem aquilo que a gente sonhou, né, muitas vezes quando a gente entrou no curso. Tá? Mas aí vem uma questão importante. O que efetivamente uma empresa busca? Essa talvez é a grande dúvida, né, de todos. Tá? E é uma dúvida que eu vejo, assim, né, eu projetei e implantei um curso em 2000, para vocês terem uma ideia, coordeno esse curso há 20 anos. E é uma dúvida que eu tento responder não só para o mercado, mas para os alunos, né, durante também 20 anos. Mas veja bem, uma empresa busca, e aí às vezes assusta um pouco, né, esse tipo de informação, ela busca competências. Ela não busca pessoas, ela busca competências. Tá? Como eu fui lá industrial 20 anos, lá de 1980 a 2000, eu não estava preocupado em buscar uma pessoa, eu buscava alguém que soubesse fazer exatamente aquilo que eu precisava, né? Que tivesse competência para resolver um problema da minha empresa. E assim qualquer empresário pensa. Né? Ele, quando tem um problema na empresa, quando ele sente necessidade de, então, começar a desenvolver, que ele não só mais quer fazer aplicação, ele quer começar algum tipo de desenvolvimento. O que ele vai fazer? Ele quer alguém que desenvolva, que tenha competência para desenvolver. Ele não está preocupado. E no mercado, eu já vi muitos casos, por exemplo, né, e aí segue um alerta para todos, né, no mercado não é uma questão de ter diploma ou não, é ter competência. Né? Eu já vi, por exemplo, engenheiros novos perder a função, né, num processo de seleção, porque o técnico tinha competência para resolver o problema. Tá? O empresário vai fazer o quê? Ele vai deixar de contratar o profissional esse para resolver o problema? Só porque tem que ser lá, tem que ter um engenheiro? Não. Né? Ele vai contratar o profissional que tiver competência para resolver o problema. Certo? Bom, aí vem o grande problema, que na verdade não é um problema, é muito simples. Mas muitos não sabiam, talvez, disso, né? E a minha ideia hoje é tentar esclarecer, elucidar essa equação, né, que parece complexa, que é a competência. Né? A competência, na verdade, é formada de 3 grandes componentes. Tá? É a soma do conhecimento, certo? Das habilidades e das atitudes. Por que isso é importante? Isso é muito importante vocês tentarem entender isso. Tá? O que é o conhecimento? O conhecimento que a gente está acostumado no dia a dia, né? Em geral, quando se assiste uma aula, quando se tem aula, né? A gente está fazendo uma assimilação, tentando desenvolver, nós fazendo uma assimilação de conhecimento. Então, é conhecer as coisas, né? Conhecer como funcionam as coisas, por que elas funcionam desta forma. Né? Então, vem a própria ideia da pesquisa descritiva, explicativa, né? Mas veja bem, conhecer de forma descritiva é como funciona um sistema. De forma explicativa, é por que ele foi concebido desta forma para funcionar. Né? Então, os conteúdos que a gente tem no dia a dia formam uma base, junto com vários outros tipos de conhecimento, do nosso conhecimento que a gente constrói. Agora, as habilidades, e essa às vezes é uma grande dúvida, né? Que vem a ser uma habilidade, qual é a diferença da habilidade para a competência? A habilidade é saber fazer. Né? Muitas vezes a gente sabe
né? Que tipo de broca a gente deve utilizar para furar determinado tipo de material, se sabe a velocidade de rotação necessária, né? Se sabe o tempo necessário, né? A força que deve ser exercida sobre determinado material com aquela rotação para fazer uma perfuração. Mas a gente nunca furou. A gente nunca pegou uma furadeira e furou uma madeira. A gente não tem essa experiência, né? Essa experiência tátil, né? Essa habilidade de conseguir colocar uma broca numa furadeira, né? E fazer, em função do ângulo correto, o furo. Então, saber fazer, né, é uma questão mais prática do que teórica, certo? E o mais importante que compõe as competências é as atitudes. É querer conhecer e querer fazer. Porque eu posso muito bem saber tudo isso que eu falei para vocês, eu posso ser um exímio perfurador de madeira, mas eu não estou afim de furar. Eu não quero. Qual é o resultado dessa competência? Zero. Então, não adianta ter muito conhecimento, saber fazer, ou seja, utilizar o conhecimento, mas não estar afim de fazer. Não ter motivação, né? Muitas vezes, por causa de um estímulo externo, a gente fica desmotivado. E a gente não tem vontade de fazer. E a gente não faz. Se a gente não faz, o resultado nosso no mercado, ele é zero. Ele não produz resultado. Tá? Então, para todos entenderem, muitas vezes, as empresas buscam competências. Competências são formadas por três grandes, vamos dizer assim, sistemas. Tá? Se um deles não tiver bem alinhado aos outros dois, né, ou um deles quase não existir, evidentemente que a competência ela vai ser igual a zero, praticamente igual a zero. E isso é o que diferencia, muitas vezes, as pessoas. Né? Pensem bem no seguinte, todos, ao terminarem seus cursos, né, de engenharia, vão ter um diploma de engenheiro. Ou seja, na verdade, tem um diploma de bacharel em engenharia e vão fazer o seu registro lá no conselho de classe, que é o CREA, o sistema CREA-CONFER, e vão ganhar lá o título profissional de engenheiro. Muito bem. O que vai diferenciar um do outro? Eu sou empresário agora, eu abro uma vaga para seleção e eu tenho lá 5 engenheiros formados no mesmo curso, na mesma universidade. O que vai diferenciar cada um? Porque todos têm diploma. O quê? As competências. E muitas vezes um desses 3 componentes não está bem formado ou não está bem consistente. Vai com certeza passar na seleção aquele que tiver mais competência, ou seja, muitas vezes aquele que, não sendo muito, né, não tendo muita habilidade, mas ele tem uma atitude, ele tem vontade de aprender, ele tem vontade de fazer, e ele experimenta e consegue realizar e aprender e desenvolver a sua habilidade. Então, é extremamente importante a questão da atitude. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, tá? A questão de como se chega a uma competência, uma questão complexa, eu tenho na sequência, eu sei que o tempo é curto, né? Vou até dar uma olhadinha aqui no tempo, certo? Mas vejam bem, vamos pegar um exemplo bem simples. Projetar. E todo mundo vai estar habilitado a projetar. Tá? É uma competência, vamos supor. Para eu conseguir ter essa competência, eu conseguir realizar um projeto, uma habilidade, uma delas, tem várias, né? Coloquei 2 aqui, né? Tem várias. Uma habilidade necessária, vamos supor, é saber desenhar manualmente. Outra habilidade é saber utilizar CAD. E um conhecimento, um deles, né, tem vários que a gente precisa para saber projetar. Então, botei um exemplozinho só. Um conhecimento necessário é conhecer normas de desenho técnico. Certo? Então, o que aconteceu? O que está só faltando aí? Eu querer projetar. Eu sentar numa cadeira, na frente do computador, né, e começar a realizar o meu projeto. Então, tem que ter vontade de fazer. Se eu não tenho vontade, eu posso saber utilizar CAD, eu posso saber desenhar, eu posso conhecer profundamente desenho técnico, né? Mas eu não vou conseguir projetar. Certo? Depois vocês podem me perguntar mais sobre isso. Para vocês verem que é um assunto um pouco complexo, eu cheguei a desenvolver um modelo, né? Vocês vão entender depois por que na sequência, eu consegui ter tempo, né?
Mas aqui, por exemplo, tem... eu vou tentar aumentar um pouquinho, eu acho que não vai adiantar muito. Mas aqui tem um modelo que eu, inclusive, desenvolvi e publiquei, de como se chega, né, nas disciplinas, por exemplo, que todos vocês têm, tá, disciplinas de curso, né, a partir das competências. Porque mudou um pouco a forma, né, já faz algum tempo agora, inclusive as novas diretrizes do MEC estão deixando bem claro isso, a forma de como se chega ao nome de uma disciplina, à importância de uma disciplina, ao conteúdo de uma disciplina, ela deve agora partir das competências que eu desejo formar, né, que eu desejo entregar o meu engenheiro para o mercado. Mudou. Tá? Depois eu vou mostrar como era e como ficou. Bom, então o que uma empresa busca num aluno, uma empresa de tecnologia? Depois de uma pesquisa que eu já venho fazendo há tempo, né, com várias empresas que trabalham principalmente em prospecção de profissionais, né, em contato que eu tenho com muitos empresários, enfim, eu cheguei à seguinte conclusão. Tá? E isso fechou muito, vamos dizer assim, muitas coisas fecharam, com também a experiência que eu tive, né, na área industrial. Eu separei em 2 grandes grupos, tá? Para ser um pouco mais claro para vocês, do que, na verdade, o mercado atualmente está precisando, tá? O que eles buscam. Como eu falei para vocês, eles buscam competências. Competências é um conjunto de competências, tá? Não é uma, certo? O que eu posso falar para vocês? Competências para modelar e simular. Tá? E aí não importa a área da engenharia. Tá? A modelagem e simulação é extremamente importante. Tá? Então, quando eu estou falando aqui, não sei a quantidade, né, de alunos que tem de uma engenharia ou de outra agora que estão assistindo, certo? Mas tentar se tornar competente, né, em modelagem e simulação é extremamente importante. Tá? Hoje não tem mais como a gente se afastar disso. Outra coisa importante, competências para utilizar computação. Né? A não ser aí os futuros engenheiros de computação, talvez estejam nos assistindo, né? Os outros engenheiros têm que aprender e têm que entender que computação ela não é mais dissociável da engenharia. Ela é indissociável hoje em dia. Não tem mais como a gente trabalhar com engenharia se não utilizar recursos de computação, certo? E esses recursos são importantes. Aí vem aquela questão, mas tem que saber programar. Não é bem isso. Tá? Não é bem isso, certo? É importante, óbvio que é importante, né? Mas tem um tempo também para conseguir se tornar competente nessa linha se a gente quer também aprender a programar, tá? Não é nessa linha que eu estou comentando. São saber utilizar os recursos, principalmente conectividade. Não se esqueçam que nós estamos numa linha, hoje trabalhando muito forte, tem muitas empresas atuando nessa linha, que é a indústria 4.0. Qual é o grande segredo? Conectividade. Tá? E a computação é indissociável da engenharia na indústria 4.0. Não tem como separar isso. Tá? Outra questão importante, competências para utilizar ciência de dados. Tá? Isso é extremamente importante, por quê? Porque hoje, por exemplo, toda a nossa parte de tentar identificar uma demanda, né, no mercado, tá? Seja um novo produto, né, seja melhorar um processo, seja até instalar um processo, né, seja planejar a montagem de um processo, seja desenvolver um novo material, mais na linha, então, de pesquisa básica, pesquisa aplicada. Ela passa por a gente conhecer o que existe, né? Então, está aí também uma importância que eu aproveito de falar para vocês, a importância, por exemplo, de todos, antes de fazer um projeto, fazerem uma revisão sistemática de literatura, cobrem um pouco dos professores de vocês, né? Se não ensinaram ainda, peçam para eles ensinarem, ou vão atrás disso, tá? Não se faz um projeto sem conhecer o que existe, né? Que tipo de produto que existe. Inclusive, existem 7 análises de produto para a gente chegar a ter uma base de dados confiável para poder propor um novo produto. Então, ciência de dados, saber o que o nosso cliente está pensando, o que ele deseja, né? Que tipo de materiais, que tipo de resultados existem. Isso não tem mais como também dissociar da engenharia, certo? Competências para utilizar métodos, né? Métodos, técnicas. Hoje as empresas são carentes disso. Né? Elas têm, às vezes, um modelo, um sistema de produção, um sistema de desenvolvimento, né? Que o dono da empresa, como sempre deu certo, ele quer que continue assim. Só que, de repente, com a competitividade aumentando,
Ele sente que está perdendo competitividade, né? E ele não sabe, muitas vezes, por que está acontecendo isso. Então, ele precisa de alguém que mostre para ele um novo método de desenvolvimento, um novo método de produção, um novo método de otimização, um novo método de organização industrial. Tá? Então, quem é a pessoa que deve chegar naquela empresa e dizer, olha, apesar que tu faz 30 anos assim, até faz bem feito, se nós mudarmos o teu método, se nós melhorarmos o teu método, né, de como desenvolver um material, de como tu está trabalhando na tua linha de produção, que de repente é uma linha de produção em série, vamos transformar em célula, vamos customizar a produção. É o engenheiro, é vocês. Né? Eu sei que a responsabilidade é enorme que está caindo em cima de vocês, mas é vocês. Bem ou mal, nós vamos ter vocês, né? E vocês têm que se tornar competentes para que possam resolver esses problemas de mercado. Tá? Outra questão importante são competências para planejar e projetar. Por que eu separei um pouco? Projetar é uma coisa um pouco mais específica. Planejamento envolve, às vezes, muitos profissionais e vários recursos. E hoje se precisa de engenheiros para planejar. Né? Muitas vezes quem tem visão de planejamento, conhece gestão de projetos, consegue trabalhar com gestão de equipes, que é o responsável pelo grupo que trabalha o planejamento, ele se torna, às vezes, muito mais importante do que alguém que sabe projetar alguma coisa específica. Né? Ele é um profissional mais desejado. Então, as empresas querem engenheiros que saibam também trabalhar com planejamento, ter uma visão mais sistêmica. O outro grupo, vou dar uma aceleradinha aqui, né? O outro grupo de competências que eu acho importante, que as empresas estão demandando agora, são competências para organizar o tempo, né? O seu próprio tempo e o tempo de trabalho das equipes. Né? E quem tem que fazer isso são os engenheiros. Tá? Outra questão importante, competências para empreender. E aí, esse termo empreender, às vezes, dá a impressão, o pessoal fala muito em empreendedorismo. Isso aí não é coisa da engenharia, isso é coisa lá do pessoal da gestão. Não, o sentido de empreender não é o sentido de ficar colocando empresa, né? De abrir negócio. É o sentido de a pessoa ter iniciativa, ela ser uma pessoa automotivada, ela ter vontade de propor coisas novas, de conhecer coisas novas, de não ficar estagnado, que nem o rapaz está sentado na figurinha me olhando nesse momento. Tá? Então, empreender é ser automotivado, é ter iniciativa para propor coisas novas. Outra questão importante são as competências para expressar e comunicar. Né? Hoje é extremamente importante o engenheiro, para se tornar líder de equipe, ele saber se comunicar com as pessoas, né? E saber se expressar. Ela não tem uma postura lá que, de repente, não consegue conversar com as pessoas. Né? Outra questão importante que hoje está sendo, inclusive, ponto de seleção das empresas, é ter habilidade, né? Que, na verdade, faz parte de um grande conjunto de habilidades, né? Essa competência de trabalhar em equipe. As empresas antes davam, inclusive, para vocês terem uma ideia, cursos, né? Cursos para o engenheiro, por exemplo, e conseguir ter essa habilidade de trabalhar em equipe. Esse tipo de personalidade que tem o engenheiro, ele não consegue muito, né? Ter uma boa comunicação, né? E conseguir, assim, ter um trabalho em equipe mais efetivo. Então, as empresas, elas preparavam, né, o seu próprio profissional para conseguir trabalhar em equipe. Hoje, não. Hoje, se o profissional não tem essa competência, né, é preferível tentar encontrar um profissional que tenha do que eu ficar investindo nessa formação, porque isso gera custo para a empresa. Tá? E, por fim, eu acho assim, ó, que é extremamente importante se dar conta de uma coisa. Engenharia realmente é inovação. Tá? Quem tem que pensar em inovação, quem tem que pensar em desenvolver coisas novas, quem tem que propor para o mercado coisas novas, tá? Produtos, processos, novos materiais, novos sistemas, é o engenheiro. E o engenheiro, então, ele tem que se preparar, ele tem que buscar formação que seja extracurricular para conseguir atuar com inovação. Esse é o segredo do sucesso. Não tem outra forma. Então, nós vamos ter dois grandes grupos trabalhando. Nós vamos ter um grupo, né, que vai trabalhar muito com aplicação, certo? Nós temos um grupo que vai trabalhar com desenvolvimento. Né? Nós vamos ter um grupo que vai conseguir trabalhar em empresas que têm
essas duas grandes competências que é desenvolver e aplicar. Mas o profissional que conseguir oferecer para a empresa as suas competências e conseguir inovar dentro de uma empresa, seja no âmbito interno ou no âmbito externo, esse profissional, com certeza, ele vai ter um diferencial competitivo no mercado frente aos seus colegas. Essa é a realidade. Precisa nascer sabendo, precisa ter criatividade inata, isso não existe. A criatividade, para quem acha que não tem, ela é passível de ser desenvolvida. Todos nós nascemos com algum grau, certo? De habilidade cognitiva, que a gente chama, que é um ponto abaixo daquelas habilidades que eu mostrei para vocês que compõem as competências, tá? Então, uma das habilidades cognitivas importantes é inteligência fluida. Inteligência fluida é onde reside a capacidade de correlação entre as coisas, né? E de enxergar, como te diz, um pouquinho mais longe, olhando essas correlações. É a criatividade. Agora, mas eu sou pouco criativo. Sim, então nós temos ferramentas, nós temos métodos para desenvolver a tua criatividade. Tá? Isso é ciência. Isso não é brincadeira, né? Não é papo de gestão. Tá? Isso é ciência. Nós temos, sim, hoje como desenvolver a criatividade, melhorar o raciocínio, a velocidade de processamento cognitivo, que são coisas muito desejadas pelas empresas. Bom, para vocês terem uma ideia, assim, o que eu coloquei que eu ressalto de importante? Atitudes. As atitudes, para mim, são a base do conjunto esse de habilidades, né, atitudes, conhecimento. Tá? Nós temos que ter iniciativa. Uma coisa que o empresário gosta, na época eu gostava também, é de ser surpreendido. Então, o que eu posso dar de mensagem, assim, depois de 42 anos de trabalho, sendo 22, né, basicamente 20 em pesquisa e desenvolvimento, tá, em produzir de verdade, em viver de inovação, tá, não é teoria, tá, eu vivi disso, tá, e 20 anos de academia, então, com esses dois lados da moeda, certo? Essa é a conversa acadêmica. Me surpreenda. Essa é a questão que eu coloco para vocês. Vocês, quando vão em uma empresa tentar conseguir trabalhar, tentar conseguir ter um desafio para vocês mesmos, o empresário quer que vocês surpreendam ele, que vocês proponham algo, que choquem ele, certo? Não que entrem num sistema, numa engrenagem, fazendo apenas o que seja mandado fazer, certo? E não é isso que o empresário quer. Parece que isso é bonito, não é, certo? Tentar se ajustar a um sistema só para ficar dentro do sistema não vai levar muito longe vocês como profissionais. A ideia é que vocês tenham vontade de propor, sejam mais ousados, surpreendam as pessoas. Chegam e digam algo novo para esse empresário e vai dizer, eu não tinha pensado nisso. É mesmo? Essa ideia... mas tem um guri novo, né? Tu vê... tu pensou nisso, eu nunca pensei, tenho 30 anos de experiência nessa empresa, nunca tinha pensado nisso. É isso que é preciso. Né? É isso, é ter competência para conseguir surpreender as pessoas. Certo? Muito bem. Uma coisa importante, tá? Não me estendendo demais, é a pergunta agora que eu faço para vocês que estão me assistindo. O que eu busco? O que vocês buscam? O que vocês pretendem de vocês mesmos? E aí eu vou mostrar um dado para vocês que dá a impressão assim, o professor está falando tudo isso, né? Mas não tem emprego, não tem trabalho, eu não consigo, né? As empresas não estão contratando, então eu vou mostrar para vocês que eu trabalho com ciência, eu não trabalho né? Eu acho, eu penso, pode ser. Eu vou mostrar um dado para vocês dessa última pesquisa da Pintec, certo? Do IBGE, que é o nosso órgão oficial, aonde essas empresas que inovaram, esse 1/3 de empresas que inovaram, então elas estão gastando com inovação, elas estão tendo resultado positivo com inovação. O que elas disseram? Veja o que está escrito ali. Ranking da importância dos obstáculos para inovar, segundo as empresas que inovaram. Então, não é aqueles que estão lá, que não estão inovando, que nem consideram importante inovação.
é aquelas que inovaram. O que está escrito ali, pessoal? Falta de pessoal qualificado. É o terceiro problema que eles apontam como problema para eles conseguirem inovar. Então, o que está faltando, na verdade? Profissionais competentes. É isso. Está faltando oportunidade de trabalho, está faltando condições de trabalho, alguém não está encontrando, talvez não esteja encontrando nesse momento uma empresa desse gabarito, né? Que está inovando, que acredita em inovação, que acredita em ciência. Isso é bem comum. Tá? Mas assim, vão procurar melhor, vão pesquisar, vão usar todos os recursos que vocês já aprenderam de pesquisa, de busca, né? Para tentar oferecer a competência de vocês para trabalhar nesse tipo de empresa. Pessoal, nós temos aqui mais de 30 mil empresas no Brasil que estão dizendo que falta pessoal qualificado. Então, isso contrapõe a ideia que não tem local para a gente trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Está faltando o quê? Está faltando iniciativa, está faltando, vamos dizer assim, buscarem melhor as informações de que empresas estão precisando de pessoas com competências, tá? E está faltando em especial o quê? Tá? É vocês se dedicarem mais também a atividades extracurriculares, né? Eu sei que é complicado, a gente não tem muito tempo, né? Tem que estudar muito, né? Mas nós que formamos nossas próprias competências, tá? E nós vamos se diferenciar no mercado depois dos nossos próprios colegas em função das nossas competências serem mais ou menos um em relação ao outro. Não adianta. Bom, para finalizar um pouquinho as minhas colocações, né, depois a gente pode ir um pouquinho adiante, a gente vai ver quanto tem de tempo ainda, tá? Mas assim, nós estamos vindo de um perfil que muitos até ouviram falar antes de entrar nos cursos de engenharia, de como é mais ou menos o engenheiro, como é que a maioria gosta de trabalhar, como é que a maioria se sente, enfim. Nós estamos mudando um paradigma já faz tempo, tá? Principalmente quem trabalha bastante, né, na formação de engenheiros. Né? Nós estamos saindo de uma visão linear, nós estamos saindo do foco apenas em conteúdos, nós estamos tentando mostrar para os nossos futuros engenheiros que estabilidade e rotina não é tudo na vida, e não queremos mais um perfil de engenheiro normativo, certo? Que espera para ser demandado, que espera existir um problema para daí utilizar a sua competência em cima para resolver aquele problema. Nós estamos trabalhando num perfil, e já faz bastante tempo, pode ter, e tem cursos que não estão trabalhando nessa linha, tá? Então, estou tentando mostrar para vocês que ainda existe esses dois tipos de curso, que formam esses dois tipos de perfil, e muitos ainda estão formando esse perfil aí da visão linear, certo? Nós estamos partindo para um ponto, é o que está dando certo no mercado, de um engenheiro com uma visão mais sistêmica. Tá? Então, por exemplo, engenheiro mecânico, eletricista, engenheiro físico, engenheiro metalúrgico, né, o próprio engenheiro civil, não fica restrito só à sua área de competência. Ele passa a enxergar também, né, o todo, o sistema, e ver onde ele pode atuar melhor, aonde ele é importante também, certo? Passa a entender o problema como um todo. Tá? Nós estamos focando hoje em competência, então nós estamos indo assim, que competências são necessárias, que habilidades, que conteúdos, né, que atitudes são importantes para que nós conseguimos tornar competente o nosso engenheiro. Aí que nós vamos pensar que tipo de disciplina nós vamos criar, né, para atender essas competências, certo? Outra coisa, a gente está provocando, como eu gosto de provocar, inquietação. A gente não está tentando levar para o lado da estabilidade. Sistema estável, né, é um sistema bom, né, mas ele não vai passar nunca disso. Nós queremos sistemas que são inquietos, ou seja, que tenham uma ideia de melhoria contínua no seu próprio sistema. Então, vocês têm que ser são pessoas inquietas, que não ficam satisfeitos. Vocês têm que ser engenheiros críticos, que enxergam realmente defeitos nas coisas. Porque sem problema acaba a profissão, certo? Nós temos que ter problema. Novos desafios. Nós queremos pessoas que nos desafiem, inclusive, né? Não só os empresários, como os professores, né? E pessoas que realmente inovem, que propõem coisas novas. Esse é um novo perfil que a gente está buscando formar
e que ainda existe, claro, muita resistência, né, em todo o nosso país. Aqui eu posso falar um pouquinho de como era planejada a formação do perfil, até vou perguntar para a Maria Paula, né, que está organizando muito bem o evento hoje, quanto tempo ainda temos de apresentação? Então, a gente tem mais alguns minutos, pode continuar. Eu vou, então, mostrar rapidamente para todos, né, porque isso também é uma grande dúvida, tá, pessoal? Como era planejada a formação profissional e como está se planejando hoje, né? Tem muitos cursos que ainda vão ter que mudar, né? As novas diretrizes do MEC, elas estão aí, estão muito bem, vamos dizer assim, elaboradas, dentro dessa nova perspectiva que eu acabei de falar para vocês. Elas estão em sintonia, eu estou também em sintonia com elas, tá? Mas como é que era feito isso, né? E a gente vai dizer assim, mas não deu certo, a formação era ruim, tudo que a gente deve é tipo de formação, com certeza, né? Eu não estou dizendo que isso está errado, eu não estou dizendo que não foi uma formação importante, eu estou dizendo que nós temos que ter melhoria contínua em qualquer área do conhecimento, em qualquer tipo de método, até na elaboração de cursos, né? Ter melhoria contínua no sistema não significa que aquilo que a gente deixou para trás é ruim. Não, nós estamos tentando fazer coisas melhores ainda, né? As coisas não são ruins. Como é que era feito antes? Eu vou passar rapidamente, então, para vocês terem uma ideia, e que para vocês, a partir de agora também, serem futuros engenheiros, né, que desde agora começam também a questionar um pouco alguns sistemas que estão por aí e perguntar como é que é o meu curso? Como é que estão pensando em formar minhas competências? Né? Vocês vão buscar a própria resposta daquilo que vocês estão perguntando. Que competências eu, como futuro engenheiro civil, engenheiro físico, engenheiro de controle de automação, engenheiro metalúrgico, engenheiro mecânico, né? Engenheiro ambiental, químico, que competências são essas? Essas competências têm que estar no PPC, no projeto pedagógico do curso de vocês. Elas já devem ter sido pensadas, certo? Bom, como é que se pensava antes? Como é que se fazia isso antes? A gente sempre teve, então, diretrizes do MEC, então, nós temos lá o Ministério da Educação e Cultura, ele dá uma diretriz geral, né, dando lá um espaço de liberdade, né, para as instituições criarem, também proporem disciplinas, conteúdos, atividades, enfim. Mas a gente tem uma diretriz nacional, sempre, né, que é atualizada, né? A gente também, quando vai projetar um curso, planejar um curso, a gente também se preocupa em saber, atualmente, quais são as atribuições profissionais conferidas pelos conselhos, né? Os conselhos de classe, que são conselhos de fiscalização. Tá? É importante a gente valorizar a questão dos conselhos, apesar que as universidades elas têm autonomia para criar as profissões. Tá? Mas a gente, evidentemente, leva sempre em conta a opinião, né, porque é uma visão de mercado que já os colegas têm depois, né, que atuam nesse tipo de conselho. Então, é importante, sim, muito importante, o que essas atribuições que existem estão dizendo. Né? E se pensava assim, quais são as disciplinas também e conteúdos de cursos que já existem? Né? É uma cópia? Não, o pessoal não copiava, o pessoal se informava, o pessoal conhecia. Pô, mas que curso que existe nos Estados Unidos, que eu estou tentando colocar aqui? Como é que funciona lá? Esses cursos que já existem no Brasil, como é que eles funcionam? Que disciplinas que tem? Que conteúdos? Né? Bom, depois disso, o pessoal, o corpo docente, o coordenador, né? Mais representantes, né? Depende muito da universidade, da faculdade que faz isso. Tá? E ia dizer, bom, o que a gente pode ainda dar de diferencial? O que a gente pode acrescentar em cima dessa formação? Tá? Em geral, os cursos sempre surgiram assim. Evidentemente, algumas variações, né? Mas sempre mais ou menos foi nessa linha. Aí, então, a gente chegava a um conjunto de disciplinas, é uma estrutura curricular. E delas derivavam, evidente, várias atividades, né? E aí vem o trinômio, ensino, pesquisa, extensão e dissociável. Tudo bem. Mas se criava uma estrutura curricular. Certo? Muito bem. Como é que é agora? Como é que é agora? E eu já planejei um curso assim. Já implantei um curso assim. Tá? Agora mudou um pouquinho de figura. Nós continuamos a analisar, a ver quais são as diretrizes do MEC, temos que levar em consideração, são diretrizes até obrigatórias. Tá? A gente continua olhando
para as atribuições profissionais, tá? Como é que está funcionando. Mas o mais importante agora é a seguinte pergunta: quais são as competências que o engenheiro deve ter? Então, eu vou colocar um novo curso de engenharia mecânica. Eu quero botar um novo curso. Não existe lá na minha faculdade, universidade. O que eu vou fazer? Eu vou olhar como é que funciona só mais agora os currículos existentes de curso de engenharia mecânica, ver que tipo de disciplina que é. Não. Eu vou fazer a seguinte pergunta: o que o engenheiro mecânico ele tem que ter de competência, tá, para exercer a profissão dele? Não é o fazer, são as habilidades. Não são só o que as atribuições estão dizendo. A atribuição diz o que tu pode fazer, o que tu não pode, né? Mas, em especial o que tu pode. Não, não é isso. Não é isso. Que tipo de competência tem que ter o meu engenheiro para que ele consiga resolver problemas, para ele consiga desenvolver produtos, para que ele pare de atuar quase sempre com manutenção, com instalação, com montagem. Que ele comece a aumentar o nível de desenvolvimento, que ele fabrique, que ele projete, que ele fabrique mais produtos, componentes, materiais, tá? Aperfeiçoe sistemas. Então, que competências eu tenho que trabalhar? Aí sim, eu vou pensar em que habilidades que eu preciso para formar essas competências, que conhecimentos, que atitudes eu posso ajudar ele a desenvolver durante o período de formação dele, certo? E aí sim eu vou pensar, esse tipo de conteúdo é importante. E esse conteúdo, ele vai ter um nome. Aqui, ó, eu quero mostrar esse slide para vocês. De cima para baixo, no sentido de competências, habilidades, atitudes, que metodologias de aprendizagem eu vou utilizar para tornar ele competente, como é que eu vou trabalhar a interdisciplinaridade dele, que métodos de avaliação eu vou usar. Aí eu vou chegar na ementa, que é o conteúdo que todos já conhecem da sua disciplina. E aí eu vou chegar no nome da disciplina. Não é mais o nome da disciplina em diante. É das competências para o nome da disciplina. E é evidente que se tornou um problema, né? Porque todos nós fomos formados dentro desse modelo que eu falei para vocês. Tá? Eu até criei um método, né? Elaborei um método, tá? Está publicado esse método de como se chega daquilo que o mercado está dizendo que necessita, do que os conselhos dizem que é importante, né? Do que o MEC diz que é importante, de como funciona no exterior essa profissão, tá? De como se chega das competências para as disciplinas. Está publicado isso. Então, quem tem alguma dúvida, algum professor está nos assistindo, tiver interesse, pode fazer essa leitura. Eu coloquei para vocês, não vou falar sobre isso, tá? Já estou encerrando. Um quadro com algumas competências para vocês, então, entender o que é uma competência no curso de engenharia, tá? E aqui algumas habilidades. Essas habilidades e competências vão variar em função do tipo de curso, certo? Bom, pessoal, espero não ter me estendido demais. Estou agora disponível para vocês vocês fazerem qualquer pergunta que vocês desejam dentro dessa linha. Espero que tenha conseguido elucidar um pouquinho e gerado um pouco de inquietação em vocês. Às vezes, talvez é bom um pouquinho mais de dúvida, inclusive. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Temos algumas perguntas. Primeiro, eu queria te agradecer, professor, pela excelente palestra. Obrigado. Foi bem construtiva e agora eu vou ir fazendo as perguntas, então. Tá ótimo. Espera um pouquinho. Tá. Primeiro eu vou colocar o recado do professor Cristiano aqui. Jung, fala das vagas de estágio que te enviei ontem. Tá certo. Na verdade, é uma pergunta, né? É uma provocação que ele faz, né? Uma provocação que ele faz para vocês. Tá? Claro que eu não vou aqui, não vou comentar das vagas, especificamente o nome da empresa. Mas a gente estava comentando ontem, né? O professor Cristiano, ele tem todo um trabalho, todo mundo já conhece ele, quem é da engenharia física conhece,
as outras engenharias, se tiver alguém assistindo, né, não conhece ou conhece, enfim. Mas é um profissional assim, extremamente motivado a transformar o ensino em engenharia, né? Eu sempre digo, eu posso falar, pô, são 20 anos, né? Eu sou coordenador do curso, e eu já homenageei uma vez o Cristiano dizendo assim, pô, cara, é um cara que te dedica à formação, né? É extremamente importante isso. E ele conseguiu para vocês aí, através de um esforço, né, com algumas empresas, né, estágios, tá? E até a Maria Paula estava comentando de questão de atividade extracurricular, isso que eu quero até falar um pouquinho, respondendo perguntas agora, tá? A gente sabe, né, eu em especial também, passei toda a minha formação, desde a graduação até o pós-doutorado, estudando trabalho. Eu sei que é complicado. É muito difícil a gente conseguir, às vezes, ter uma outra atividade que tenha horário, né, que tenha horários mais rígidos, né, para a gente conseguir, de repente, nessa fase, fazer um estágio. Tá? Mas é extremamente importante ingressar no estágio, principalmente assim, da metade do curso em diante, tá? Porque muitas vezes, dependendo do tipo de empresa, se a empresa é muito boa, trabalha já com desenvolvimento, vocês viram a diferença agora das empresas, tá? Procurem sempre empresas, claro, que trabalham com desenvolvimento, são engenheiros, né? Você tem que desenvolver coisas novas. Então, o estágio é uma porta de entrada, muitas vezes, para a gente até permanecer na empresa, para começar a ter essa vivência de desenvolvimento, né? Então, empresas que oferecem estágio, principalmente, que vão conduzir vocês a um aprendizado, a tornar vocês competentes, né? Vocês entenderam o que é competência agora, né? Em desenvolvimento, é uma oportunidade que não pode ser perdida, tá? Com todo o sacrifício que possa existir em cima disso. Não pode. Por quê? Nenhuma atividade extracurricular, né, Paulo, vai respondendo até uma pergunta que tu fez antes, tá? Ela é tão rica do que estar dentro de um ambiente produtivo, que seja um ambiente produtivo inteligente. Cuidem sempre de uma coisa. Existem ambientes produtivos que não vale a pena fazer estágio. Certo? Vão muitas vezes desmotivar vocês como futuros engenheiros. Cuidem disso. Cuidem disso. Eu já vi muito disso. Tá? Agora, quando vocês identificam esse tipo de empresa, como é o caso que aconteceu agora, o professor Cristiano enviou para vocês, e são empresas inteligentes, e são empresas que valorizam ciência, tecnologia, que têm engenheiros trabalhando, e vocês têm essa oportunidade de agregar esse valor à competência de vocês, não pode se perder essa oportunidade. Não sei se eu respondi aí a questão do professor Cristiano. Mais alguma pergunta, Maria Paula? Temos várias. Oh, tá bom. Vou começar aqui pela do Leonardo Barcelos. Como dimensionar o grau de inovação de um projeto? Existe alguma maneira de fazer isso? Sim, tem, Leonardo. Na verdade, assim, vou recomendar, inclusive, pode baixar, tem um PDF aí na internet, tranquilo, o Manual de Frascati, tá? Que é a nossa Bíblia da Inovação. Esse manual foi desenvolvido pela OCDE, que é a Organização de Cooperação Econômica, né, Mundial, tá? Que diz o que é inovação. Mas, sintetizando, assim, quando a gente pensa num projeto, né, vocês viram ali, tem 8 atividades inovativas que são fixadas pela OCDE, tá? Mas vamos falar em inovação de verdade, que eu considero, né? Porque eu trabalhei com inovação há 20 anos. Para mim, inovação é P&D mesmo, é desenvolver produto novo, gerar patente e tal, tá? Mas, em termos de classificação, acho que comprar máquina e inovar, tudo bem. Vamos para lá nessa linha que tu está pensando. Nós temos, assim, três graus de inovação. Inovação local, inovação nacional e inovação internacional. Inovação local é o que aconteceu que eu mostrei ali, tá? A pessoa usava lá Windows 8 na empresa, e ela vai lá e compra a licença do Windows 10. Ela inovou. Então, basicamente, eu não considero isso inovação. Tem uns críticos aí que não gostam que eu falo isso, tá? Eu acho que inovação é o seguinte, realmente assim, existe ou não existe no mercado? E se existe, não tem como fazer melhor? Então, eu costumo classificar a inovação, que ela é diferente da invenção, tá? A inovação é assim, a inovação, para mim, é uma patente modelo de utilidade. Duas classificações, né? Patente invenção e modelo de utilidade. O que é modelo de utilidade? Existe hoje, por exemplo, uma caneta, tá? Isso foi uma patente invenção um tempo atrás, agora não é mais, né? Bom, tu vai pegar essa caneta e vai dizer assim, que diferencial eu posso agregar nessa caneta, certo? Que se torne uma inovação,
certo? Bom, mas como é que eu vou inovar numa caneta, né? Tem tanto tipo de caneta. Eu vou dizer assim, bom, se tu estudou ergonomia, ou se tu dá uma estudada em ergonomia, tu vai ver que muitas vezes, muitas canetas não são ergonômicas. Então, eu agregando algum tipo de componente, aí vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês às vezes têm canetas, têm lapiseiras que tem aquela almofadinha, uma borrachinha que é assim na ponta, né? Que torna mais confortável, né? Quando vocês vão fazer escrever ou vão desenhar, certo? Aquilo é uma inovação. Então, a inovação, na verdade, ela não requer dinheiro. Ela requer justamente isso, nós desenvolvermos nossa habilidade criativa. E para isso tem curso, para isso tem método. Tá? Não é uma pessoa que nasce pronta para isso, isso não é verdade. Tá? Existem pessoas, sim, que nascem com uma habilidade cognitiva, inteligência fluida, maior do que a outra. Agora, não significa que elas vão ficar sempre assim a vida inteira. Não. Aquela, muitas vezes, que nasceu com um pouco menos, se ela se desenvolver, ela vai ultrapassar aquela que nasceu com mais. Então, inovar é isso. É tu olhar um produto e dizer que diferencial competitivo, que diferencial eu posso oferecer em relação ao que existe. Isso é inovar. Agora, inventar é outra coisa. Tá? Aí já é outro nível. Aí nós vamos ter que pensar assim, bom, que produto que tem um estado da arte completamente diferente ou muito diferente do que existe? Aí já são graus diferentes que existem. Tá? Agora, inovação, todo mundo pode inovar. Todo mundo. E com produtos de baixa complexidade, a inovação, às vezes, até é mais viável e é mais rentável. E mais rápido conseguir o resultado. Tá? Não sei se era bem isso que eu queria saber, né? Mas às vezes eu me perco um pouco. Pode, tá? Pode fazer a próxima, Ana Paula. Certo. Essa é mais uma curiosidade minha, que materiais tu indicaria para aprender mais sobre gestão de projetos? Isso é uma coisa que a gente pode estudar ou a gente só aprende na prática? Só repete o início ali, que eu falei um pouquinho ali. Que materiais para aprender sobre gestão de projetos? Não, é assim, ó, tem muita literatura sobre isso, tá? Hoje, por exemplo, assim, ó, eu sempre gosto de fazer uma provocação, né? Cobrem um pouco dos seus cursos, né? A inclusão, principalmente, de disciplinas de projetos e de gestão de projetos. Veja bem um detalhe. Às vezes, alguns cursos... mas tem muitas disciplinas que acabam trabalhando com projeto, né? Então, o aluno aprende a fazer projeto. Não é bem assim, tá? Existem, sim, maneiras de se ensinar e aprender a se fazer um projeto. E existem vários tipos de projetos. Então, olha bem, quando nós vamos falar em materiais que eu indico, primeiro nós temos que saber as diferenças entre projetos. Tá? Então, nós temos projeto de pesquisa, onde são projetos que se destinam à pesquisa básica, em especial. Nós temos projeto de pesquisa e desenvolvimento, onde nós vamos fazer, vamos gerar o conhecimento e vamos conseguir terminar lá o desenvolvimento com um protótipo. É um projeto diferente. Nós temos projeto de engenharia, onde nós vamos pegar as especificações do protótipo e vamos fazer um projeto de uma fábrica para conseguir construir esse protótipo, que são produtos. Nós temos projetos de engenharia e desenvolvimento, certo? Nós temos projetos de pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Então, olha bem a confusão que deu. Então, não é bem assim durante as disciplinas, que não são disciplinas de projeto, mas elas acabam trabalhando com o projeto, o aluno aprende. Não. Aprende, às vezes, um tipo de projeto, não aprende a fazer todos os tipos, e na empresa é demandado, muitas vezes, a não fazer projeto de pesquisa. Vocês viram ali os tipos de empresa. Tem empresas que desenvolvem, empresas que aplicam. Normalmente, empresas que aplicam, tá? São empresas que trabalham com projetos de engenharia e não projetos de pesquisa. Ou seja, eu tenho lá um determinado produto, eu quero começar a fabricar esse produto, e eu quero que tu projete um layout de uma empresa, né, de um sistema produtivo. Ou um projeto elétrico, que o pessoal da elétrica vai fazer, ou um projeto da construção civil lá do prédio, que vai abrigar a empresa, né, ou projeto de automação, que o engenheiro físico vai fazer, o engenheiro de controle de automação. São projetos de engenharia. É um outro tipo de projeto. Então, tem que cuidar. Eu sempre sugiro o seguinte: ó, primeiro, entender e estudar um pouquinho sobre projetos. O que é um projeto? A gestão de projetos é na sequência. Não adianta estudar gestão de projetos sem saber o que é projeto e saber elaborar projeto.
sabe? Eu vejo alguns erros, às vezes graves, em cursos, que tem cadeira de gestão de projetos e não tem cadeira de projeto. Então, o aluno ele não aprendeu o que é um projeto, ele não sabe fazer um projeto de engenharia, um projeto de P&D, ele sabe fazer um projeto de pesquisa, às vezes, né? Aí joga ele numa cadeira de gestão, onde é que ele vai fazer gestão de pessoas. Ele vai tentar aprender como se faz gestão de equipes. Mas peraí um pouquinho, tia. E projeto? Sabe fazer um projeto? Como é que tu vai liderar uma equipe de projeto? Tu nunca fez um projeto. Né? Nunca conheceu, por exemplo, a PMI, que é uma coisa universal. Né? Como é que tu vai fazer gestão de projeto? Ah, mas eles vão aprender. Não aprende coisa nenhuma. Entende? Tu acaba saindo mais ou menos. Então, quando a gente fala acaba saindo mais ou menos, sai sem ter aquela competência necessária que a empresa está buscando em ti como engenheiro. Quer saber fazer projeto, quer saber fazer gestão de projetos. Então, cobre um pouco mais também dos seus cursos, cadeiras de projeto, cadeiras de gestão de equipes de projeto, ou cadeiras de gestão de projetos. Porque os engenheiros têm que projetar e executar. Essas são as atribuições profissionais básicas. O projeto vamos dizer assim, é sustentação da engenharia. Não é execução, por favor. Execução é aplicação, por favor. Projeto é desenvolvimento. Então, temos sim que investir na formação de novos engenheiros que comecem a conhecer profundamente projetar. Isso é muito importante. Tá? Mas assim, recomendo, tem muitas ferramentas, tá? Posso passar depois para vocês. Algumas ferramentas tem, inclusive, na web, tá? Para conseguir, como atividade extracurricular, aprender a fazer projetos, tá? Isso eu posso indicar depois para vocês em um outro momento. Não tem problema. Mais perguntas, né? Perfeito. Vamos para a próxima. Essa é do Pedro. Boa tarde. Há grupos específicos para percorrer a empresa em busca de processos que possam ser aprimorados? Grupos específicos. Não entendi a questão do grupo específico. Pedro, ele pode falar aí no chat, não? Ao vivo? Ao vivo também, se for caso, né? Se ele puder. Vamos ver se Pedro, está por aí. Ele está por aqui, porque... Mas acho que ele quis dizer mais no sentido de equipes. Entendi, agora entendi. É que dependendo da área, né, que vocês estão estudando, as terminologias, né, ou até a maneira de como perguntar pode mudar um pouquinho, eu entendi. Na verdade, é assim, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em conhecer, em identificar, vamos dizer assim, processos que possam ser aprimorados. Sim, tem inúmeras ferramentas, tá? Claro que não são ferramentas específicas de uma engenharia só, tá? É de outras, né? Mas a gente conhece bastante isso para poder dizer o seguinte, ó. Existem, sim, métodos para diagnóstico, que é muito importante, tá? Eu quero dar uma pequena explicação rápida, né? Por que todo engenheiro, independente da especialização, da especialidade, tá? Mesmo engenheiro físico, que é bem mais específico, né? Tem mais profundidade naquilo que está enxergando e tal, todos têm que conhecer. Tem que conhecer justamente o que ele está colocando. Que processo eu posso, como identifico algo para ser aprimorado, algo a ser melhorado, ou até algo a ser desenvolvido como novo. Então, olha bem, nós temos ferramentas, sim, para a gente aplicar um diagnóstico na empresa, tá? A partir desse diagnóstico, identificar oportunidades, né, que a empresa às vezes tem competências e ela não está aproveitando oportunidades que existem no mercado. A gente tem, sim, ferramentas, inclusive, convido a todos aqui, a gente vai fazer uma oficina sobre diagrama de Ishikawa, né, aplicados à engenharia, deve ocorrer, acho que semana que vem, o professor Cristiano depois pode falar a todos, mais específico, né, mas pode ser aberto também a todos os alunos, tá? Porque são ferramentas onde, primeiro, a partir de um problema que a gente identifica, a gente consegue levantar as causas, tá? Então, alguns engenheiros de algumas engenharias vão ter que usar métodos de outras engenharias para conseguir fazer esse tipo de identificação. Mas, sim, existem maneiras, se trabalha muito em cima disso, principalmente identificando problemas, identificando demandas. Por que se faz isso? Porque, muitas vezes, o dono da empresa, tá, ou os próprios engenheiros que já estão na empresa, eles não enxergam mais, tá, os próprios problemas que existem dentro da empresa. Então, por isso que, às vezes, até um novo engenheiro
um aluno que se formou em engenharia, se ele tiver competência para fazer isso, ele consegue mais fácil enxergar problemas dentro de uma empresa que ele está entrando do que um engenheiro que está há 20 anos lá dentro. Tá? Porque é como a nossa casa. Às vezes alguma coisa passa a ficar daquela maneira, a gente vai deixar para arrumar depois, né? E a gente passa a acostumar a deixar assim, até porque não está incomodando tanto, né? E a gente deixa para fazer depois. A gente às vezes passa um ano ou dois, continua aquela coisa, com aquele problema naquele lugar, e a gente não mexeu ainda. Tá? E entra alguém, às vezes, na nossa casa e vem cá, mas aquilo ali, tio, aquele quadro torto ali, tu não arrumou ainda. Ah, não, mas tá torto assim, mas não tem problema. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Então, as pessoas, às vezes, não enxergam mais os problemas que existem. Então, tem técnicas e métodos, sim. A gente vai começar a trabalhar agora, a partir ali da engenharia física, né? A gente vai convidar todos que quiserem, algumas oficinas justamente mostrando esses métodos de engenharia, para identificar, para classificar e para conseguir priorizar que problemas devem ser tratados e onde estão esses problemas nos processos. Tá? Já convido a todos. Mais 2 perguntas, vou para a próxima. Essa é do Gustavo. O quanto um curso mais amplo como a engenharia física consegue competir nas áreas mais específicas? Exemplo, competir na indústria mecânica com a engenharia mecânica. Na verdade, Gustavo, assim, ó, a gente não pode olhar num espectro de competição nesse nível. Tá? As coisas são mais complementares do que específicas. Tá? A gente, quando vai trabalhar, e eu já trabalhei na prática, né, vou repetir, gosto de repetir isso, né, 20 anos de desenvolvimento produtos novos, a gente vê que não existe competições entre classes de engenheiros. Existe, sim, necessidade de uma coisa complementar a outra. Né? Às vezes, a própria engenharia ela não é bem entendida. Isso é uma coisa que acontece muito com todos os alunos ao longo do curso. Né? Tem cursos mais lógicos que a gente olha, por exemplo, até pelo nome, né, e sabe identificar no mercado o que aquele curso faz. Então, por exemplo, engenharia mecânica. Meu Deus do céu, eu olho para um automóvel, né? Eu olho para qualquer estrutura mecânica, eu enxergo engenharia mecânica. Apesar que a gente não tem muito gente, né, desenvolvendo automóvel aqui no Brasil. Né? Nós temos montadora. Eu falei da aplicação e desenvolvimento. Né? Nós temos lá fora. Bom, aí nós falamos assim, mas aí, de repente, assim, ó, engenharia física consegue competir. Não, engenharia física é a base. Ela olha com mais profundidade para dentro dos sistemas. Às vezes isso não é bem entendido. Né? Às vezes dá a impressão que... E aí gera problemas, inclusive, muitas vezes, de atribuições profissionais, porque parece que vira um grande, assim, uma grande arena, né? E todo mundo tem que competir com todo mundo e tirar mais um do outro. Não, as coisas são complementares. Quem tem uma empresa, né, que é inteligente, eu gosto de classificar empresas inteligentes e empresas não inteligentes. Né? Empresas inteligentes sabem exatamente quando vão desenvolver um novo produto, a importância de ter um engenheiro físico que vai enxergar com mais profundidade o sistema, além, muitas vezes, do eletricista. Certo? Então, existem, sim, possibilidades de todos os engenheiros trabalharem em conjunto. O que falta, muitas vezes, é liderança de engenharia, de equipe de engenharia, inteligência de empresa, para saber utilizar as competências desses engenheiros todos nos locais certos. Certo? Para ter essa visão, tem que ter competência de gestão de projetos, tem que ter competência de engenharia de verdade, é ter desenvolvido um produto de verdade, é ter desenvolvido um processo, e aí nesse processo, nesse produto, a gente sabe que todos são importantes, engenheiro físico, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, metalúrgico, né? O químico também, especial, os físicos, que nem são engenheiros, os químicos, todos os profissionais da área da tecnologia são importantes. O que está faltando é realmente ter empresário, né? Não estou que está faltando, né? Em geral, mas falta muito, né? Ter essa visão sistêmica, é conseguir enxergar a importância de ter na mesma empresa um engenheiro físico e um engenheiro eletricista. Não um ou outro. Por favor,
né? Não vamos pensar nesse tipo de competição, porque ela não existe. Existe isso na empresa não inteligente. Nós temos, sim, dentro de um desenvolvimento de um produto, espaço para o engenheiro de materiais, para o engenheiro físico, para o engenheiro eletricista, para o engenheiro mecânico. O produto ele é complexo. Eu desenvolvi produto. Produto não é uma coisa que o engenheiro mecânico faz sozinho, o engenheiro eletricista faz sozinho. O engenheiro eletricista faz a parte eletrônica, isso aí depois eu mando fazer a caixa. Isso aí não existe mais. Nós estamos num mercado altamente competitivo, onde o cliente, é ele que diz o que é importante. Né? Ele demanda. Não é nós passamos da época do modelo de pesquisa e desenvolvimento linear, que surgiu em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o cientista e o engenheiro diziam o que era importante para o mercado. Né? Nós já passamos e temos um modelo não linear de desenvolvimento de produtos que surgiu em 1982, onde nós precisamos do feedback do cliente para reinjetar lá na entrada da parte de pesquisa para aperfeiçoar nosso produto. Então, todos são importantes. O que está faltando é a empresa inteligente. Me desculpe. Vai, Maria Paula. Perfeito, professor. Mais uma pergunta. A última é minha, ela é em duas partes, porque ficou meio grande, então vou... Você aconselharia experimentar diversas atividades extracurriculares para desenvolver competências, ou é melhor procurarmos nossas áreas de interesse e focarmos nas atividades que desenvolvam competências nessas áreas? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem gente que tem muita vontade de empreender e aí acaba se focando só em empresa júnior ou Estia, essas coisas, e deixa de lado as outras atividades, tipo Bolsa IC, monitoria. Uhum. Bom, a primeira coisa que eu acho que a base, né, por isso que eu falei lá, sempre digo, antes de fazer um projeto, antes de fazer uma revisão sistemática de literatura. A primeira coisa é saber que competências tem que ter o engenheiro físico. Nesse caso, a pergunta específica. Assim, eu sugiro que, se tiver mais alunos aqui de outras engenharias, perguntem-se para si próprios, tentem procurar o seu PPC, o seu curso. Se não tiver, cobrem os coordenadores, tá? Pergunte assim, que competências o engenheiro físico deve ter? Bom, com base nessas competências, nós vamos perguntar assim, que habilidades são importantes eu desenvolver para me tornar competente? É bem esse o raciocínio. Primeiro, tem que conhecer as tuas competências como engenheiro físico. Tá? Lá, se tiver aqui um engenheiro mecânico, no futuro assistindo, é a mesma coisa. Faça essa pergunta. Que competências estão previstas para mim? Bom, a partir dessas competências, que habilidades eu tenho que desenvolver? Porque conhecimento vocês estão tendo disciplina. Tá? Estão tendo. Que habilidades? Bom, o que eu preciso desenvolver de habilidades? O que eu preciso saber fazer para me tornar competente? Coisas que eu falei, muito simples às vezes. Furar uma madeira usando uma furadeira, pintar um pedacinho de uma parede, uma porta, utilizar um pincel. Né? São coisas simples às vezes. Aprender a soldar, né? Aprender a fazer conexões, aprender a instalar uma rede, né? Simples de computador. São coisas às vezes simples, mas são inícios de treinamento, de aperfeiçoamento das habilidades. A pessoa não pode ser uma pessoa puramente teórica, como eu falei, só ter conhecimento, não tendo habilidade, ela não é competente. Então, eu acho que vocês têm que tentar, assim, pensar no seguinte, que competências eu, como engenheiro físico, nesse caso da pergunta, tenho que ter? Que habilidades que eu preciso desenvolver? Aí, sim, tu vai procurar atividades extracurriculares, vamos dizer assim, que mais vão te ajudar a desenvolver aquele tipo de habilidade. Porque senão tu acaba procurando alguma atividade extracurricular que necessariamente pode ser útil para a tua vida, né? Para tu desenvolver outro tipo de habilidade, né? Mas não especificamente para aquele tipo de perfil profissional que tu pretende seguir. Então, é claro, pega essa questão da empresa júnior. Inclusive, eu parabenizo todos que estão atuando, né? Porque eu mesmo me surpreendi, não conhecia. Quando eu passei a conhecer, eu realmente fiquei muito surpreso. Acho que funciona muito bem a empresa júnior da engenharia física, tá? Eu acho que é uma atividade extremamente importante. Por quê? Porque é um primeiro passo extremamente importante para começar a ter um contato com outras empresas, que é o mundo real.
tá? E passam a ter um contato, vamos dizer assim, também com um determinado desenvolvimento, um determinado descoberta de algum material que possa ser interessante para o cliente, né? Passam a ouvir as pessoas, a ouvir demandas, a ouvir necessidades. É um tipo de coisa importante para determinado tipo de habilidade. Agora, tem outras atividades importantes, complementares, que chamam mais de atividades complementares, né? Os cursos, né? Porque essa é a designação correta, né? Então, que a gente pode também fazer e às vezes não está dentro da própria URGS, está em outra instituição, está no mercado, tá? Então, o primeiro passo para tu determinar, para tu fazer uma escolha de uma atividade extracurricular é conhecer que habilidades que tu precisa desenvolver para te tornar competente em tal coisa. Não sair fazendo tudo que é tipo de atividade extracurricular. Tem coisas que, às vezes, não é o momento de tu fazer, tu pode fazer futuramente, inclusive, como engenheiro, tá? E tu vai realmente perder tempo agora, tá? Eu dei um exemplo ali, nós estávamos conversando antes, eu dei um exemplo para quem está me ouvindo, né? Eu vou falar agora que é o seguinte, a gente usa muito, né, ao longo dos anos, nas engenharias, o próprio cálculo muito como ferramenta de desenvolvimento de raciocínio lógico. E realmente é uma ferramenta eficaz. Mas existem estudos atualmente que já dizem, né, que já mostram isso, que jogar videogame aumenta, inclusive, não só o raciocínio lógico, como aumenta a velocidade de processamento cognitivo, que é uma das habilidades cognitivas. Né? E aí, nunca joguei, não sei o quê. Comece a experimentar. Não precisa ser um jogo de competição, né, nacional e internacional. Mas isso, realmente, às vezes, um tempinho durante o dia, durante a semana, vocês também... É uma atividade extracurricular de desenvolvimento de velocidade de raciocínio. Tá? Também na sequência, depois desse momento hoje, né, também continuar em contato com vocês e até indicar algumas atividades interessantes mais específicas. Tá? Beleza. Obrigada, professor. Eu só vou colocar mais um recado do professor Cristiano para o pessoal. Para a gente se inscrever nas vagas de estágio. E como eu acho que não tem mais dúvidas, a gente pode ir encerrando, então. Queria te agradecer mais uma vez por ter participado do nosso evento. Com certeza foi um momento muito construtivo. Pelo menos para mim, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Tá bom. Eu fico contente, então, envio um abraço a todos. Estou disponível sempre, tá? O Cristiano também me conhece, muitos já me conhecem também. Estou disponível sempre ao diálogo, a conversar, a indicar. Conectem-se comigo no Facebook, no Instagram. Tá? Podem usar meu WhatsApp também para entrar em contato comigo. Tá? A minha vida é justamente isso. Eu trabalho quase 24 horas com inovação. Tá? Então, eu estou sempre disponível a todos. Gosto muito desse tipo de assunto. Gosto muito de inovar. E gosto de auxiliar todos que têm desejo de inovar e desejo de fazer novas coisas. Tá? Um abraço a todos. Tudo bom. Obrigada, pessoal. Então, eu vou encerrando e lembrando que agora às 13h30 a gente tem a última palestra nossa. Não percam. E é isso. Obrigada pela presença de todos.